Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo, o último desta segunda-feira e é claro, um vídeo cheio de informações importantíssimas nesta segunda que foi muito agitada dentro do nosso gigante da colina. Iremos falar sobre contratações, o Vasco se aproxima da contratação do meia atacante do RB Bragantino, vamos trazer neste Boa Noite Gigante todos os detalhes desta situação, expectativa é que ele desembarque inclusive no Rio de Janeiro nestes próximos dias, falar também sobre VAR, que o Vasco hoje nesta segunda-feira enviou um ofício à CBF pedindo áudios e imagens do VAR neste último jogo contra a equipe da Chapecoense e saiu nesta tarde de segunda-feira o absurdo que aconteceu durante a partida entre Vasco e Chape neste último domingo. A gente também vai trazer todos os detalhes de tudo que aconteceu e de fato, algo que revolta o torcedor vascaíno. Além disso, falar também sobre decisão judicial que dá uma decisão favorável ao Vasco e a 777 Partners e deixa claro que, de fato, a AGE, a Assembleia Geral Extraordinária, irá acontecer no dia 7 de agosto, neste próximo final de semana, falar sobre dívida com Maxi Lopes, o que não falta é informação importante para você e, é claro, para que você fique por dentro de tudo e não perca absolutamente nada, fique até o final do vídeo, porque até mesmo sobre Matheus Vital iremos comentar neste Boa Noite Gigante. Tranquilo, rapaziada? Mas antes de começar, como eu sempre faço aqui no canal, eu quero dar as boas-vindas a você que está chegando aqui pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, este é o canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aqui embaixo já se inscreva para ajudar no nosso crescimento. A gente quer muito chegar à marca dos 68 mil inscritos e para isso precisamos demais da sua ajuda. Então, se você é Vasco, se inscreva no nosso canal, deixe também o seu like, colocar uma meta aí de 2.000 joinhas, like, gostei, como você preferir, para ajudar na divulgação deste vídeo e principalmente ative o seu sininho de notificação para que todos os nossos vídeos cheguem até você e você fique muito bem informado de tudo que acontece no nosso gigante da colina. Tranquilo, rapaziada? Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. Eu quero já iniciar esse vídeo falando aqui sobre contratações. Eu trouxe uma informação neste Fala Gigante, no vídeo que eu coloquei por volta das 6 horas da tarde, falando sobre a chegada de um atacante ponta esquerda que era o Gustavo Maia, atacante que pertence ao Barcelona, estava emprestado ao Internacional e havia uma expectativa muito grande dentro do Vasco que ele chegasse ao gigante da colina. Inclusive, hoje pela parte da manhã, o atacante foi até o CT do Internacional, já que ele estava emprestado ao Clube Gaúcho, para se despedir dos seus companheiros. E a partir disso, havia uma expectativa e, é claro, praticamente uma certeza que com essa despedida dos seus companheiros de Inter, ele estaria desembarcando no Rio de Janeiro para chegar ao Vasco da Gama. Porém, não. Na informação que a gente teve neste Boa Noite Gigante, eu até mesmo faço uma errata corrigindo, é que o atleta não estará chegando ao Vasco da Gama, ou seja, a sua chegada não está confirmada, até porque logo após a postagem do meu vídeo na parte da tarde, tivemos a informação através do próprio gerente de futebol Carlos Brasil, que confirmou à página Revista Colorada que o Vasco não fechou com o Gustavo Maia, e inclusive disse ainda mais o gerente de futebol do Vasco da Gama que não tem mais interesse no atleta. O clube encontrou muitos entraves aí nas negociações e acabou descartando quanto a isso a vinda do jogador que hoje pertence ao Barcelona até o final desta temporada. Ou seja, Gustavo Maia, atacante de 21 anos, não chega ao Vasco da Gama. Eu peço desculpas até mesmo por ter confirmado a situação, a chegada do atleta neste vídeo da parte da tarde, mas faço essa errata, o jogador não vem. E com isso, pela desistência do Vasco em cima do Gustavo Maia, há uma grande possibilidade da chegada do Bruno Tubarão. Segundo informações que a gente teve, inclusive nesta tarde de segunda-feira, aí que o RB Bragantino aceitou a proposta do Vasco e o Bruno Tubarão será o reforço do Clube de Regatas Vasco da Gama. A expectativa é que o Bruno Tubarão chegue ao Rio de Janeiro nestes próximos dias e hoje ainda, inclusive, o Vasco confirmou as negociações com o atleta. Não confirmou a chegada, mas confirmou que negocia ou negociava com o Bruno Tubarão. Inclusive o André Hernan, um grande jornalista aí do futebol, que trabalhou inclusive em uma das grandes emissoras do país, confirmou, né, que o RB Bragantino aceitou aí as condições do Vasco e Bruno Tubarão estaria por detalhes de acertar com o gigante da colina, viajando de fato nesses próximos dias ao Rio de Janeiro para finalizar as negociações. Inclusive, como está aparecendo também na imagem para vocês, o Bruno Tubarão já segue a página do Vasco no Instagram, o que hoje em dia, né, nesses últimos tempos, vem dando indícios que de fato, quando o atleta segue a página do seu próximo clube, dá tudo a entender que as negociações já estão confirmadas. Para quem não sabe, a gente vai trazer mais detalhes assim que o Vasco confirmar as negociações, mas o Bruno Tubarão, um atleta que iniciou a sua carreira no Cabo Friense, se destacou demais por lá. Em 2018 foi contratado pelo RB Bragantino, naquela época ainda Bragantino, participou da Série B
pelo Clube Paulista no ano de 2019, ou seja, tem experiência na competição, e nesta atual temporada de 2022 ele vem sendo sim relacionado pelo técnico Maurício Barbieri, mas não vem sendo muito utilizado. Então nessa busca por espaço em sua carreira, o jogador gostou da proposta do Vasco e estará chegando ao Gigante da Colina nesses próximos dias. Tranquilo, rapaziada? Você concordou com a chegada do Bruno Tubarão? Acha que será um bom reforço para o Gigante da Colina, um meio atacante que atua não somente como meio atacante, mas como em todas as posições do setor ofensivo, ponta direita, ponta esquerda, atacante, segundo atacante? Deixa aí a sua opinião nos comentários, porque ela é importante demais para o nosso crescimento. E é claro, também diante disso, deixa aí o seu like e já se inscreva no canal. Antes de entrar no assunto sobre VAR, sobre justiça, né, definindo aí o futuro da SAF do clube, quero falar aqui sobre o Matheus Vital, porque tivemos aí novas informações se tratando da chegada, da possível chegada do meio-campo. Hoje a informação que a gente tem é que após o seu retorno da Europa, Matheus Vital fez essa última temporada vestindo a camisa do Panathinaikos, clube do futebol grego. Hoje ele está no Corinthians, já que é um atleta ligado ao clube paulista. A informação que a gente tem é que o Corinthians tem sim o interesse em negociar o Matheus Vital. O jogador de hoje, 24 anos, tem como prioridade do clube paulista a sua venda. Para vocês terem noção, ele nem sequer vem sendo relacionado pelo técnico Vitor Pereira para as partidas. E olha que ele estava em forma, já que jogou futebol europeu nessa última temporada, atuou há poucos meses atrás, né, poucos dias atrás. Então, isso daí com relação à forma física não seria algo que prejudicaria ele estar relacionado nas partidas. Porém, mesmo diante desse desejo do Timão, que é como é chamado o Corinthians aí, né, de realmente vender o atleta, a diretoria corintiana já sinalizou que aceitaria até mesmo liberar o atleta de graça. Foram essas informações que a gente recebeu. O Corinthians pode sim liberar o Matheus Vital de uma forma gratuita, mas para que isso aconteça, quer manter um percentual dos direitos econômicos do jogador. Inclusive, essa já é uma prática que acontece no Corinthians nesses últimos meses. Para vocês terem noção, neste ano a situação como Gabriel, volante, que saiu para o Internacional, Sornosa, que saiu para o futebol sul-americano, e André Luiz, outro atleta também do Corinthians, saíram aí nesse molde de negociação, nessa prática de rescisão contratual, praticamente uma venda para outro clube de graça, mas mantendo um percentual dos direitos econômicos. Algo semelhante que aconteceu com o Bruno Gomes. Lembra? O Bruno Gomes saiu para o Internacional de graça, mas o Vasco manteve uma grande parte, né, do percentual do atleta, como saída do Lucão para a RB Bragantino. O Corinthians pode vir a fazer isso com o Vasco da Gama. Liberaram o Matheus Vital de graça, mas mantendo o percentual dos direitos econômicos do atleta. Porém, para que isso aconteça, é claro, o Corinthians quer o percentual e o Vasco terá que chegar aí a um acordo com relação ao salário do atleta, o que é hoje algo que acaba atrapalhando nas negociações. O Ceará foi outro clube também do futebol brasileiro que tentou a contratação do Matheus Vital, mas acabou esbarrando aí na questão do alto salário. Então, isso pode ser um dificultador ao Gigante da Colina. E outro ponto, que também pode acabar dificultando é o desejo do Matheus Vital de jogar no futebol europeu. A informação que a gente tem é que ele já teve sondagens por vários clubes do futebol brasileiro, inclusive pelo próprio Vasco da Gama, porém, a questão salarial é algo que dificulta demais a chegada do jogador. Hoje, pela parte da tarde, tivemos a informação que uma pessoa de dentro do Vasco falou sobre a situação do Matheus Vital. Foi perguntado e ao responder disse o seguinte, abre aspas, ele quer ir para a Europa. Todos nós sabemos, porque eu já informei aqui no canal, então se você sempre estar ligado aqui no canal vai falar do que eu estou falando, que o Matheus Vital é um desejo do Vasco, é um desejo da 777, é um daqueles nomes analisados que cabem no perfil do que a empresa norte-americana quer para o Vasco da Gama, e ainda mais diante, né, desse desejo do Corinthians de também liberar o atleta. Mas volto a repetir, para o Matheus Vital chegar, o Vasco teria que entrar, né, achar um acordo com ele com relação às questões salariais, pretensões de carreira, até porque hoje o grande objetivo do jogador é vestir a camisa de um clube do futebol europeu. Sair do Corinthians para ir para outro clube do futebol brasileiro é algo difícil de acontecer. Porém, mediante um projeto por parte da empresa norte-americana de alto salário, as coisas podem vir a acontecer. A gente vai estar de olho, vai estar ligado. Durante essa semana vamos estar trazendo mais informações sobre a situação do atleta, mas por enquanto, por hoje, é isso que a gente tem para informar a vocês, tranquilo? O sonho do jogador é a Europa, mas é claro, uma negociação com a 777, com o Vasco da Gama, Vasco SAF, tudo poderia acabar mudando. Fique ligado para que não perca nada e sempre fique de olho em tudo que está acontecendo. Rapidamente, a gente entrar no assunto VAR e decisão judicial, Maxi Lopes. Hoje, na parte da tarde, o Vasco pagou a dívida que tinha, pelo menos 30% dessa dívida, com o Maxi Lopes. Essa dívida é de 6 milhões de reais e hoje o Vasco pagou 1.800.000 reais ao jogador argentino que teve passagem pelo clube no ano de 2019. Caso o Vasco não viesse a pagar essa dívida hoje, poderia entrar novamente no Transferban.
aquela situação que faz com que o Vasco, perante a FIFA, não possa regularizar atletas. Já havia acontecido isso algumas semanas atrás com o Ricardo Sapinto e hoje poderia estar acontecendo também com o Max Lopes se o Vasco não pagasse até segunda-feira à noite. O Vasco pagou 1.800.000 dessa dívida com o dinheiro do próprio Jorge Salgado, então não há mais chance de entrar no transferban. Inclusive no ano de 2019, o Max Lopes saiu do Gigante da Colina devido a alegações de dívidas. Segundo o próprio jogador, na época estava com salários atrasados, FGTS atrasados, bônus e metas também em atraso. Hoje o Vasco já pagou 30% e agora faltam os outros 70%, se referem a 3.200.000 reais ao próprio jogador argentino. Então, uma notícia boa, esperar que o Vasco também, com a chegada da SAF, possa quitar todas essas dívidas, que acabam asfixiando o nosso clube. Para finalizar o vídeo, duas situações. Primeiro, sobre justiça. Hoje tivemos a informação que o desembargador Luiz Roldão de Freitas Gomes Filho, da 2ª Câmara Civil do Rio de Janeiro, decidiu por anular a decisão que obrigava a apresentação dos contratos relativos à nova SAF. Decisão essa que tivemos aí a informação que saiu nesta última semana, se eu não me engano na terça ou na quarta-feira, quando acabou a reunião no Conselho Deliberativo. A reunião aconteceu e logo após o término da reunião tivemos aí essa decisão que fez com que o Vasco tivesse que apresentar os contratos da SAF. Houve uma preocupação por parte do torcedor, mas nesta segunda-feira esse desembargador, que faz parte da 2ª Câmara Civil do Rio de Janeiro, deu uma decisão aí favorável a Vasco SAF. Então, uma informação importante com relação aos detalhes, do que aconteceu hoje. O Gomes Filho, que foi esse desembargador, considerou que os contratos cobrados estão resguardados pelo sigilo da negociação entre Vasco e 777. O clube hoje, de Regatas Vasco da Gama, foi representado pelo grande advogado João Pedro Figueira, que deu essa decisão favorável e no despacho diz o seguinte, abre aspas, impõe-se, portanto, a observância e o respeito à confidencialidade atribuída por lei pelo próprio contrato aos negócios jurídicos celebrados entre o Clube de Regatas Vasco da Gama e a Sociedade 777 Partners. Ou seja, torcedor, para esclarecer, para resumir, o Vasco não é obrigado a apresentar os contratos que tem com a empresa norte-americana 777 Partners e com isso, próximo final de semana, dia 7 de agosto, será confirmado a realização da Assembleia Geral Extraordinária, que muito provavelmente estará, após decisão favorável dos sócios, vendendo 70% da Vasco SAF à empresa norte-americana. Você é favorável ou contrário à chegada da SAF, à chegada da 777 no Vasco? Deixe a sua opinião aí nos comentários. E agora, para finalizar o vídeo, falar sobre VAR, porque hoje pela parte da tarde a CBF divulgou o áudio e as imagens do VAR no lance que aconteceu numa possível penalidade máxima em cima do atacante Egnaldo. No lance, o árbitro Douglas Marques das Flores mandou o jogo seguir e o VAR, Vinícius Furlan, concordou com a decisão. É inacreditável, inclusive, que o árbitro de vídeo falou sobre esse lance. Eu quero primeiro que vocês vejam, para depois eu comentar sobre esse absurdo que aconteceu na partida desse último domingo entre Vasco e Chapecoense. Joga. Nada. Se tivesse a queda aí. Saiu canto pra mim, canto. Tá? Ele para. É uma tombada normal, tá ele bom? para de correr, ó. Ele sente um contato e se joga. Vai, solta. Não é o que causa a queda dele, não. Tem um contato lateral. Pode sair, vai, quem vai? Aguarda, Douglas, checando possível penal, PGM. O contato é lateral. Ok, vai, tá chegando. Lateral, o jogador para de correr. Pra mim, nada a marcar. Contato é lateral. E a queda é após parar de correr. Nada a marcar, Douglas. Nenê, pode vir, Nenê. Nenê, já olhou, Nenê, pode vir. Ele já olhou. Contato normal de jogo. Quadril com quadril. Obrigado, Furlan. Então vamos lá, para esclarecer melhor, eu vou repetir o que foi falado. Abre aspas, ele para de correr, ele sente contato e se joga. Pra mim, nada a marcar. Contato é lateral e a queda após parar de correr. Nada a marcar. Parece até brincadeira falar que nesse lance que apareceram aí pra vocês do Egnaldo, ele parou de correr e esperou o contato. É realmente inacreditável o que vem acontecendo dentro do Vasco da Gama, aliás, nas partidas do Vasco da Gama, quando tem árbitros, certos árbitros apitando. Ou, aliás, pode ter o árbitro que quiser que o Vasco é prejudicado por essa arbitragem. É de fato contra tudo e contra todos. O VAR poucas vezes foi utilizado nas partidas do Vasco de uma maneira favorável, ou, aliás, de uma maneira correta, porque é sempre assim. Ontem tínhamos o VAR e ontem novamente fomos prejudicados por uma penalidade clara que era para ser marcada, porém, segundo o Vinícius Furlan, que é o árbitro que também sempre está na cabine do VAR nas partidas do Vasco, ele sentiu o contato e se jogou. Ele estava ele estava na frente, do jogador da Chapecoense, estava com a bola sob domínio total, de cara pro gol, e fica aí pro Vinícius Furlan, árbitro de vídeo da partida, que ele esperou o contato, travou a jogada e se jogou. É brincadeira, mas eu não prefiro nem falar sobre isso. Eu quero mesmo que vocês falem. Então larguem aí nos comentários,
larga no chat do vídeo o que você achou da manifestação do Vinícius Furlan durante esse lance que realmente terminou o jogo com bastante polêmica e ficou claro que a arbitragem ontem prejudicou muito o Vasco. Não foi a melhor partida do Vasco na Série B, mas foi uma partida que com toda certeza fomos muito prejudicados pelo árbitro Vinícius Furlan, árbitro de vídeo, e também o Douglas Marques das Flores, que era o árbitro de campo. Quero saber de você, então deixe a sua opinião aí nos comentários. A gente fica por aqui, esse foi a Boa Noite Gigante. Amanhã às 7 horas retornaremos com Acorda Vascão e contamos também com a sua presença. Tranquilo, rapaziada? Um grande abraço a todos, muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até o final. E é claro, como sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas.